À imagem das viagens realizadas pelos apóstolos no início da Igreja Cristã, também hoje existem viagens que se concretizam com o intuito de difundir a Palavra de Deus. Esta realidade é notória num grupo de estudantes da Universidade Católica do curso de Teologia. Estes jovens aspirantes à vida religiosa e sacerdotal deixaram as suas origens e estabeleceram-se em Portugal. Eu sou o Lázaro, venho de Angola e vim para Portugal com os meus pais quando tinha 10 anos. Eu sou o Ando, eu sou natural de Madagascar. Eu venho aqui de Portugal há um ano para estudar teologia, fazer a experiência da internacionalidade com os meus amigos portugueses na congregação dos padres preparadores, padres do Coração de Jesus, de Unianos. Eu sou Daniel Duque Morales, sou da Colômbia, estou em Portugal para fazer um ano, porque sou seminarista do Seminário Redentores Mater de Canesas. Me trouxe porque eu pertenço a uma comunidade que se chama o Caminho Neocatecumenal, que é uma realidade de iniciação cristã. Me trouxe a Portugal, no qual estou a experimentar uma tranquilidade, porque meu país é muito violento. Mathias Ebodé, sou cameronês e sou religioso de Uniano. Estou aqui para estudar teologia. De facto, nossa congregação pertence à congregação do Sacerdote do Coração de Jesus e a congregação promove a colaboração internacional entre várias províncias. E estou aqui para estudar e também participar nessa colaboração internacional com os meus confrades de Portugal. Não muito longe, em Linda a Velha, o Padre Benigno e o Padre Nazário são dois exemplos de como este tipo de migração se instalou em Portugal. Eu chamo-me Benigno Vila. Tenho neste momento 78 anos. Vim para Portugal, tinha 26. Portanto, todo este tempo tenho passado em Portugal, em diversos sítios, diversas idades, desde o norte aqui até Lisboa. E neste momento, por aqui ficarei, penso eu. Bem, eu sou um sacerdote diocesano e pertenço a uma diocese que se chama Angiba, no sul de Angola. É uma província do Cunene e, a pedido do meu bispo, ou da diocese ao qual pertenço, o bispo pediu que eu viesse cá para fazer alguma formação, de modo que o meu bispo pediu ao senhor Cardeal Patriarca de Lisboa para que me acolhesse e vim para cá exatamente por motivos de estudo, por um período aproximadamente de 3 anos inicialmente assim. E então praticamente é escolha porque eu também quero, mas sobretudo uma orientação do meu bispo que estou a cumprir. Eu não vim por iniciativa pessoal. Aliás, nós, em geral, não fazemos estes câmbios de uma cidade para outra, de uma nação para outra, por iniciativa própria. E porque o padre-geral dos missionários passionistas, que reside em Roma, pediu ao meu superior de Espanha se podia dispensar-me para eu vir a Portugal consolidar a fundação da congregação que começava naquele ano, em 1960, que foi quando eu vim. E então ele escolheu vários religiosos, uns de Espanha, outros de França, de Itália e era do Brasil. E formamos aqui um grupo com alguns mais que já estavam espanhóis. Aqui formamos um grupo de uns 10, 12 talvez. E pronto, éramos professores no seminário, tínhamos um seminário cheio naquela altura, 80 rapazes. E pronto, foi essa a razão
porque eu vim para cá, Portugal, mandaram-me, não escolhi. Se mesmo mandava para a Argentina teria ido, ou para a Indonésia teria ido. Aliás, eu sempre tive vocação de missionário, sempre gostei de sair fora do meu país, desde criança, por isso teria feito melhor. Praticamente eu não posso falar de maiores dificuldades, porque de facto não as experimentei. Agora, dificuldades não faltam. É o caso de se adaptar a um estilo de vida diferente daquele do meu próprio país, é a diferença de clima, a diferença de questões relacionadas à gastronomia, se bem que não oferecem muitos problemas. Praticamente, o estar longe dos parentes e amigos, estar longe da própria terra, mas não posso falar de maiores dificuldades. Pelo menos fui bem acolhido, o patriarcado me recebeu também, a comunidade de Linda a Velha, na pessoa do seu prior e de todos quantos fazem parte, me acolheram também. Então, praticamente, não tenho mesmo questões a dizer que encontrei graves dificuldades. Acho que eu vim e estou bem inserido. Não tivesse grande dificuldade em incorporar-me. A maior dificuldade talvez foi na língua. A língua, porque os espanhóis pensam que português aquilo é coisa de cantar. E não é bem assim. Não é bem assim. Nós, os espanhóis, não somos muito adeptos das línguas, em geral, talvez porque a nossa língua é muito forte, e ao ser muito forte, agarramos um sotaque que dificilmente tiramos o sotaque que temos do espanhol. Mas de qualquer maneira, foi a língua a maior dificuldade. Mas como eu vinha de professor ao seminário, e tive de estar todos os dias com os rapazes, que foi fácil. Para aprender uma língua não há como estar com os rapazes. Os rapazes falam, te dizem e tal. Quando eu estive em França um período para aprender francês, foi também assim, fui a um colégio e já ia falar com a rapaziada do colégio e tal, fui aprender. Quando foi a língua, a principal dificuldade, sobretudo quando tinha que falar em público. Mas antes de terminar o primeiro ano, eu já falava as homilias ou nas missas, sempre dizia a missa português, como é evidente. Mas já falava em português e a pouco fui soltando bastante e hoje em dia, depois destes 60 e tal anos que aqui levo, já é hora de saber um bocadinho de português e escrever o português também. Mas agora com o computador não há problema. O computador corrige. Quando eu vim para cá, sim, a diferença é bastante. Apesar de que a Espanha tinha saído de uma guerra civil e a guerra civil devastou completamente a Espanha, pois, apesar disso, a guerra civil acabou no 39 e eu vim para Portugal no ano 1960. Já tinha passado, portanto, quase 30 anos, 28, 29, não é? E, portanto, já não havia assim tanto. Em Espanha já estava a começar a viver um bocadinho melhor, mas havia muitas dificuldades. Sobretudo, estranhou-me muito a pobreza da gente. Parecia gente pobre. Eu lembro sempre quando eu ia, por exemplo, celebrar a missa, que todos os dias ia a um colégio de meninas órfãs, ali na Arcos de Valdevez, que foi a primeira população em que eu residi, Arcos de Valdevez, e eu ia de manhã, aí pelas 7 horas à missa, aqueles dias de chuva de inverno, nós vendíamos para o mercado com os sustos à cabeça, descalços por a rua, com as sandálias na mão, que dava-me uma impressão muito rara. E eu, quando falava com o povo de Saladias, notava perfeitamente que era um povo mais pobre que o espanhol, apesar de que o espanhol também não estava assim, com grandes riquezas, como digo, a guerra civil gastou muito, mas havia notabilidade bastante. Diferenças não faltam, é como aquilo que eu estava a dizer, a diferença de pessoas, a diferença de clima, a diferença
de alimentação, a diferença, praticamente diferenças nestes âmbitos. Não tenho o resto, dificuldades de integração, a língua é a mesma, determinados hábitos são quase os mesmos, mas pelo menos há muita semelhança e não estranhei propriamente o ambiente como tal. Aliás, não é a primeira vez que estou cá em Portugal, passava já férias desde 2001, 2002, portanto não tive graves dificuldades para dizer que seriam dificuldades se tivesse mesmo que especificar, mas realmente não. Portugal não foi o primeiro país da Europa que eu conheci. Conheci primeiro a Itália e mais alguns países como França, Espanha, por pouco tempo. E quando vim para Portugal, a ideia que eu tinha é da semelhança com os outros países da Europa. E quando de facto vim para cá, as semelhanças que eu estava a imaginar, não é? São essas que encontrei, claro, com algumas coisas um pouco diferentes, como os nomes, para quem está em Angola, sabendo que Angola tem uma relação muito particular com Portugal, alguns nomes que eu não conhecia, de algumas localidades, de algumas aldeias, sempre tornam-se estranhos. Mas pelo menos a ideia que eu tinha é de um país semelhante àqueles países que eu já conheci da Europa e, como tal, é isto que eu pude constatar. Não é nem poderá nunca ser, porque Portugal tem um modo de ser, provavelmente tem um modo de ser que talvez não lhe deixe percorrer caminhos que a Espanha já o leva a percorrer há algum tempo atrás. O temperamento social, digamos assim, do modo de ser de Portugal, do português, é muito diferente do espanhol. Ou bastante diferente, porque em Espanha temos 17 autonomias e cada autonomia tem alguma diferença umas com as outras. Castela é diferente, Andalucía é diferente, Catalunha é diferente, Coruña é diferente, Galícia, portanto, mas mesmo assim, apesar de em Espanha haver muita diversidade de culturas e de temperamentos em geral, porque eu conheço de Espanha e a parte norte conheço quase toda, o sul não. Para mim a Espanha é desconhecida, como o sul de Portugal. Pois conhecia, ou seja, havia até diferenças. Sim, a ideia a mantenho, porque pelo menos a experiência que eu tive nos primeiros momentos e a que tenho, esta se mantém. Devo sim salientar, quando conheci Portugal, o país estava ainda a atravessar momentos de um conflito interno, de conflito armado, e o índice de sofrimento e do próprio stress provocado pelo conflito era maior, e quando vinha para cá via pessoas com um sentimento de dificuldades, que são óbvias claramente, mas olhando para elas eu tinha o sentimento de que as pessoas aqui reclamam muito sobre determinadas situações em função daquilo que vivem e não em função daquilo que eles sabem que se passa pelo mundo. E então digo, a impressão que eu tenho atual, por exemplo, fala-se do problema da crise econômica mundial, e essa continua pelo menos acreditando que não me parece que existam pessoas que morram de fome em Portugal. E acontece às vezes que há lugares onde há alimentos e às vezes as pessoas não vão lá para buscar ou até algumas rejeitam, mas na mesma sentem o próprio peso das dificuldades e das necessidades. É bem verdade que eu reconheço, basta não ter emprego para a pessoa não se sentir segura, mas pelo menos a impressão que eu tenho atual é aquela, as pessoas estavam habituadas de facto a um contexto de menos sofrimento, quanto mais emprego havia e mais a esperança de encontrar emprego se fazia sentir. E então agora, eu digo, pelo menos o sentido de quem menos sofreu em relação àquilo que se pode viver agora, dá a impressão de que o que eu pude constatar em relação ao que se vê aqui, não haveria razões para tanto peso que se pode dar e às vezes que se vê em determinadas manifestações menos controladas, pelo menos. Esta é a minha impressão. Eu enculturei-me de tal maneira que praticamente não mantenho, até porque
por princípio, sou daquelas pessoas que eu sou cidadão do mundo inteiro. Portanto, nasci na Espanha, mas sou português, tivesse ido à Índia, estaria na Índia, escrevi indiano. Portanto, não conservo nenhuma coisa. E logo, depois de tantos anos, apesar de que todos os anos tenho ido, quase todos os anos, os últimos anos, tenho falhado um ou dois. Tenho ido pelo menos uma vez, às vezes duas, tenho ido à Espanha, passado na Espanha um mês. Apesar disso, tenho-me desligado muito da Espanha. Não é? Conheço a Espanha hoje mais pelos meios de comunicação do que por aquilo que pessoalmente hoje possa falar da Espanha. Os meios de comunicação, tanto a televisão como sobretudo a rádio. Uso muito a rádio. Gosto muito de ouvir rádio. Bem, eu diria quase que levo a vida de um português, excetuando determinadas práticas às quais aos poucos me estou a habituar. Mesmo em grandes cidades no meu país de origem, por exemplo, existe o hábito de uma saudação logo ao chegar a uma paragem de caminhoneta, ou entrar para uma caminhoneta, ou para um táxi. E por cá, calhou de facto que ia para uma paragem, encontrava pessoas, saudava e não me respondiam, então sentia-me muito diferente. Entrava para a caminhoneta e saudava que ali estivesse e quase que não me respondiam. E então encontrava assim algumas dificuldades nesse sentido, que aos poucos estou a procurar compreender, porque trata-se de uma questão propriamente local. E então, pelo menos eu digo, ainda faço um esforço para saudar, mas quando de antemão dou conta, prefiro já evitar, já que vejo que parece estar a incomodar as pessoas com a minha saudação. Quando estava no seminário, era professor, era diretor, professor de 3 disciplinas, latim, grego e ciências naturais. E além disso, tínhamos que sair fora. Nos primeiros anos, não. Depois, já quando a minha vida estabeleceu um bocadinho mais, sim. Então, nós espanhóis gostamos muito da siesta, sobretudo no verão. Sobretudo no verão. Mas quando era jovem, quando estava a estudar filosofia, estudei filosofia perto de Madrid, em Mia, em Ciudad Real, bem, nós queríamos estudar tanto depois de comer como à noite, mas nos obrigavam a ter que descansar. Porque naquela altura, nós, a minha congregação, nos levantávamos a rezar aí por volta de 1 hora da noite, 1h30, e aquilo perdíamos sempre uns 3/4 de hora de sono, e eles queriam que primeiro descansássemos para depois estar frescos para poder estudar, e não nos permitiam fazer a siesta. Mas semelhantes, naturalmente, que havia alguns. Nessa religião portuguesa sempre me pareceu mais austera. Portugueses, a religião portuguesa, como mesmo modo de ser português, sempre me pareceu assim, mais reservado. Não diria a palavra triste, não seria mais adequada, mas, sei lá, mais reservado, mais para si próprio. Bem, pelo menos grande parte dos angolanos são católicos. E o rito que se segue é o rito ocidental, o rito romano. E então há muita semelhança com a própria liturgia vivida em Angola. As diferenças se fazem sentir, enquanto que noto em muitos lugares de Angola uma certa participação da própria comunidade em respostas que sabem, em cânticos que também sabem cantar, portanto, cá vejo que há uma tendência de olhar para um coro que deve animar e a comunidade às vezes não tem a grande participação, excetuando algumas respostas na missa. Portanto, eu diria, em Angola sinto mais uma participação da comunidade com gestos, palmas, determinados símbolos propriamente visíveis, em relação a aqui onde dou conta que as pessoas, não quero dizer que assistem, mas pelo menos há uma participação menos ativa. É a minha impressão.
luso-angolano. Fui sempre muito bem acolhido, nunca tive dificuldades de integração. Portugal tem uma riqueza muito importante sobre a vida religiosa, sobre a história da igreja, tem uma história muito bonita e uma paisagem também muito linda. El facto de estar aquí en Portugal me da esa tranquilidad de ver con una tranquilidad en la que nunca tengo miedo de andar na rua que pronto me roben o que me van a hacer daño. Y acho que es muy bom tener esa experiencia aquí en Portugal porque pues sale de mis esquemas, porque siempre pensaba que nunca iba a poder salir de mi país, de conocer nuevas culturas, y al encontrarme aquí estoy experimentando una vida nueva. Eu gosto de destacar porque há este ambiente acolhedor em Portugal. É verdade que cada um gosta de estar no seu país, mas é diferente. Por exemplo, a cultura não é a mesma cá, mas estamos a fazer esforço de entrar na cultura dos outros e é sempre aprender mais quando estamos com os outros. Há sempre uma coisa a aprender. De facto, é um país, não há violência também, como no meu país não há violência. Eu gosto de estar. O fato com esta paz entre os homens, acho que é essencial. Obrigado. Em Portugal sempre em casa. Tem sido uma vivência de uma estadia em Portugal feliz. Tenho-me sentido sempre bem, nunca tive vontade de voltar para a Espanha por qualquer problema ou motivo. Tenho-me dado bem com a gente, gosto imenso da gente. A gente portuguesa é muito mais acolhedora que a espanhola, muito mais acolhedora.